Amém? Olha, se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 11, do versículo 3 em diante. Nós vamos ler, você vai acompanhar aí. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quantos quiserem. Amém? Podemos assentar. Eu quero, nesta tarde, conversar com vocês um assunto que a gente chama de assunto escatológico, né? Que é chamado de doutrina das últimas coisas. Esses assuntos a gente está conversando muito pela manhã, mas eu resolvi falar à tarde. Tantas pessoas falaram de manhã que achavam que eu deveria falar isso com vocês também. Eu quero contar o que a Bíblia diz. Amém? Vocês sabem que nós estamos vivendo um momento muito delicado, muito melindroso na história da humanidade. Estão acontecendo coisas que ninguém realmente tinha qualquer imaginação que poderia acontecer. E os fatos e os acontecimentos mundiais, eles chamam muito atenção para a maioria das profecias bíblicas que falam sobre a volta de Jesus e que falam sobre os acontecimentos dos últimos tempos, que são esses acontecimentos que nós estamos vivendo agora. A palavra diz que Jesus, quando esteve aqui há 2000 anos atrás, ele chamou a atenção de todo mundo, escrevendo algumas coisas que estão no Evangelho de Mateus e de Lucas, falando exatamente sobre esse momento que nós estamos vivendo, onde Jesus falou que seriam momentos difíceis. Paulo falou que seriam tempos difíceis, tempos delicados, mas que seriam acontecimentos necessários que antecederiam e o anteceder o grande dia da volta dele, segundo a Bíblia, que ele vai voltar para poder buscar a sua igreja, que antes dele realmente vir buscar a igreja e acontecer o grande arrebatamento, que é o motivo pelo qual a gente está participando de ceia hoje. A ceia existe exatamente para nos lembrar que ele vai voltar para nos buscar. Ele disse então que esses acontecimentos que estamos vivendo, eles seriam como que sinalizadores. Seriam fatos da história da humanidade que simplesmente nos chamariam a atenção de que esse dia da volta de Jesus estaria muito próximo. Jesus disse que quando essas coisas começassem a acontecer, que seriam semelhante uma árvore, quando ela começa a dar flores, você sabe que as flores servem de sinais para mostrar que logo em seguida chegam os frutos. E que esses acontecimentos que estamos vivendo, quando começassem de fato a acontecer, que nós levantássemos nossa cabeça e ficássemos atentos, porque próximo estaria o dia da nossa redenção. E quando você lê a Bíblia, você encontra Jesus falando o que deveria acontecer. Guerras, a gente já vive isso há algum tempo, só guerras mundiais já aconteceram 2. Rumores de guerra é guerra fria, é aquela guerra que não acontece, mas aquela situação que cria uma atmosfera de que uma hora para outra vai de repente acontecer alguma coisa. E Jesus falou também que nós ouviríamos falar de sinais dos céus. Nunca nós vivemos uma situação de tanta coisa que acontece no céu, que as pessoas tentam saber o que é esses sinais que estão nos céus. Recentemente os Estados Unidos admitiu
que realmente havia algum tipo de tecnologia que não era deles, que eles não conheciam, e que realmente estavam povoando os céus, e que eles tinham que admitir que não sabiam o que eram, e aqui ali a gente vive ouvindo alguma coisa relacionada exatamente com esses sinais dos céus. Mas talvez o mais forte que Jesus falou foi exatamente que o mar ficaria violento, que todo mundo ficaria muito assustado com o bramido do mar, diz a palavra de Deus. E nós estamos vivendo uma época em que realmente as pessoas têm se espantado com o comportamento do mar. Só dentro do século XX, do século XXI, nós já tivemos alguns tsunamis que chamou a atenção da humanidade e, de repente, um descontrole total das águas, da maneira como Jesus falou. E tudo isso que ele disse seriam sinais que iam anteceder a volta dele. E disse ele que antes de ele voltar, tem que acontecer um fato político que vai influenciar toda a terra. Um homem vai dominar a terra, disse Jesus. Vai exercer um domínio político. E esse homem que a Bíblia diz que vai exercer o domínio político, é um homem que com certeza vai ter um poder de articulação muito grande, porque diz a palavra de Deus que ele vai fazer uma aliança com os judeus de uma semana, de 7 anos. E se acredita, os teólogos, que dentro dessa aliança vai estar a reconstrução do templo de Jerusalém, que hoje está dominado pelos islâmicos. E os judeus têm que orar lá nas ruínas do templo, porque o templo está dominado pelos islâmicos. Ele vai conseguir criar uma situação de entendimento entre judeus e árabes, é o que imaginamos. E dentro desse entendimento, disse Jesus, que ele vai construir o templo de Jerusalém, o último templo que foi destruído e que foi construído por Herodes. Ele vai reconstruir o templo, isso vai agradar os judeus. E na metade do acordo, da aliança, disse Daniel, que ele vai fazer com os judeus para a reconstrução desse templo, ele vai quebrar as alianças. E quando quebrar as alianças, disse Jesus, que o templo que ele vai construir, que as pessoas vão imaginar que é para adoração a Deus, mas disse Jesus que ele vai se entrar no próprio templo, e lá do templo ele vai dominar o mundo inteiro. É aquilo que fala no livro 24, no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. O abominável da desolação do lugar santo. O abominável é ele. A desolação é o regime imposto. O lugar santo vai ser o lugar do templo, que diz a palavra que de lá ele vai dominar o mundo inteiro. Quem é esse político? A Bíblia chama ele de anticristo. Por que anticristo? Porque ele vai ser totalmente contra Cristo. A palavra anti significa contra Jesus. Ele vai ser contra Jesus. E quando ele se levantar, que dominar o mundo, a gente não sabe como é que vai ser esse entendimento político para isso. Mas nós sabemos que existem propostas já para um líder só. Existem propostas que estão tentando realmente estabelecer como pauta, e quem defende essas pautas são totalmente contrários exatamente aos princípios cristãos, aos ensinamentos cristãos. Essa pauta hoje é chamada de pauta globalista. Essa pauta globalista, ela realmente propõe um líder só. Por isso que é globalista. De tentar estabelecer no mundo uma visão só. Uma visão política só de domínio, sem essa influência do cristianismo, que tenta simplesmente estabelecer tradições que precisam então serem rompidas, que impedem muita coisa de se estabelecerem no entendimento desses que defendem as pautas. E esse homem, ele vai conseguir dominar o mundo. E quando ele dominar o mundo, por ser
ante ou contra Cristo, a primeira coisa que ele vai fazer é levantar perseguição aos cristãos. Disse Jesus que ele vai estabelecer entre as pessoas que elas têm uma marca. Essa marca vai ser fundamental para que as pessoas possam comprar e possam vender. Se não tiver essa marca dele, diz no livro de Apocalipse que a pessoa não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender, mas vai ter que ter a marca que, segundo a Bíblia, é 666. Alguns especulam, dizendo que pode ser esse tal do microchip, que já existe estudos em alguns lugares, já se usam, onde você não precisa mais do dinheiro, basta você ter um chip implantado intracutaneamente no corpo, e você consegue fazer as suas transações bancárias, consegue pagar, consegue receber. Nós não sabemos se é bem um microchip, mas nós sabemos que Apocalipse diz que cada um receberá essa marca na fronte e até mesmo na mão. Ninguém vai precisar de dinheiro e ele vai estabelecer que quem não tiver essa marca, que não vai poder nem comprar e nem vender, diz no livro de Apocalipse. E por outro lado, disse Jesus que se alguém aceitar essa marca, que não terá chance nenhuma de poder ser levado por Jesus para a festa das bodas do Cordeiro. Quando você para ouvir essas coisas, você começa a se situar e a perceber que todos esses acontecimentos praticamente nós estamos vivendo agora, essa evolução tão rápida da tecnologia. Você percebe que há 30 anos nós não tínhamos toda essa forma de informação que temos, nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos realmente essa forma tecnológica de poder fazermos os nossos negócios. Para vocês perceberem e notarem, hoje aqui na igreja, uma boa parte das ofertas que a gente recebe para manter a obra de Deus, nós recebemos por Pix. Isso aí, há 2, 3 anos, a gente nem imaginava que esse meio tecnológico facilitaria as coisas. E nós percebemos então que o mundo está caminhando para tudo aquilo que Jesus falou para João e mandou escrever lá no livro de Apocalipse sobre esses acontecimentos, sobre esses avanços tecnológicos, se cumprindo a palavra dada pelo profeta Daniel, que disse que no final dos tempos o saber se multiplicaria. Diz lá em Daniel, parece-me que 9:27, que havia um crescimento da ciência, da informação que nós estamos vivendo hoje, e Daniel falou isso há 2.700 anos atrás. E nós estamos vivendo isso. Para vocês terem uma ideia da realidade que nós estamos vivendo. E diz a palavra que esse homem, chamado Anticristo, ele vai levantar uma perseguição sistemática contra os cristãos. E ele não vai estar sozinho. Ele vai estar com o falso profeta. Quem é o falso profeta? Um líder religioso. Vocês sabem que os 2 poderes que praticamente regem a humanidade é a política e a religião. Ele vai ser o líder político e juntamente com ele vai ter um líder religioso que não é cristão, contrário a Jesus, que vai defender exatamente a perseguição e a matança. E eles vão exercer esse domínio sobre a terra. Quando você para de religião anticristãs, você vai percebendo que tem uma que está crescendo a cada dia mais. Cada dia mais ela desenvolve. Ela não tem na sua proposta nenhum tipo de perseguição, dizem eles, mas o certo é que todas as perseguições que os cristãos estão sofrendo em volta, em várias regiões do mundo, está diretamente ligada a essa religião que mata.
cristão. É o islamismo. Tem um grupo na África chamado Boko Haram, que atua mais principalmente na zona rural da Nigéria. Eles cercam a igreja com todo mundo dentro, tocam fogo em todo mundo dentro da igreja, se for cristão. O Talibã agora assumiu o poder no Afeganistão, e a informação que a gente está tendo é que eles vão no celular das pessoas. As pessoas que têm aplicativo da Bíblia Sagrada já são executadas sumariamente, pelo menos a gente está vendo isso aí, esse tipo de informação da internet. E a gente sabe que em outros lugares também. Há 3 anos atrás, o mundo todo tentou defender um pastor que eles enforcam assim, de vez em quando, no Irã. De vez em quando, o pastor evangélico está sendo enforcado por ser cristão. Mas não é só pastor, não, padre também. E há alguns anos atrás, 3 anos, a gente fizeram campanha na internet para levar um pastor que ia ser enforcado lá no Irã por conta da prática do cristianismo. E lá eles enforcam nos guindastes. Eu nem peguei foto para colocar aqui porque é muito chocante. E a gente percebe que essa é a religião. Não estou dizendo nada, mas a gente fica tentando fazer conjecturas de perseguição ao cristianismo. Só que diz a palavra de Deus que quando ele se levantar com toda essa fúria, que ele quebrar as alianças, na metade dos 7 anos, que diz a Bíblia que ele vai quebrar, Jesus vai voltar, diz a Bíblia. Por isso que nós estamos participando da ceia. Você, quando participa da ceia, você participa de um ato em memória, que tem um significado. O significado é qual? Que Jesus morreu para salvar você, mas que ele vai voltar para levar você, diz a Bíblia. Esse é o significado. Foi a forma que Jesus encontrou de deixar entre nós uma prática para que os anos passassem e a gente não esquecesse da promessa dele. Por isso que já se passou 2000 anos e ninguém esqueceu que ele morreu e que ele vai voltar, por causa das práticas que ele estabeleceu. E diz a palavra que ele vai se levantar o anticristo com tanta fúria para dominar o mundo. E quando ele fizer isso, nos diz a palavra de Deus que Jesus Cristo vem à terra pela 2ª vez. Ele não vai descer da terra, mas ele vai nos esperar nos ares. E a Bíblia diz que vai acontecer aquilo que nós chamamos arrebatamento. As pessoas vão estar aqui e vão desaparecer, segundo a Bíblia, para ir ao encontro dele nos ares. E nesse encontro, diz a palavra de Deus, que seremos levados para uma festa chamada de Bodas do Cordeiro, onde cada pessoa vai receber um novo nome e vai receber o galardão. A palavra galardão significa salário, por cada coisa que realmente se dedicou em fazer para Deus. A obra de cada um vai ser provada, diz a Bíblia, para ver as motivações pelas quais você trabalhou para Deus. Se foram motivações que Deus aceita, se for qualquer outra motivação que não seja amor à obra, a pessoa não será recompensada, mas não vai sofrer danos. E se você fez qualquer coisa para Deus, por amor, não para aparecer, não para chamar atenção, não para se beneficiar, mas por amor à obra de Deus, aí as suas obras vão ser provadas e cada um vai receber o seu galardão, diz a Bíblia. E nesse período, nós ficaremos 3 anos e meio lá nessa festa, enquanto a terra vai estar num processo que nós chamamos de grande tribulação. O que vai acontecer na grande tribulação? O anticristo vai estar dominando politicamente falando. As pautas vão ser as pautas que ele vai estabelecer, juntamente com o falso profeta, diz a Bíblia. Ali ele vai estabelecer as pautas.
Todo mundo vai ter que seguir aquilo, os cristãos serão levados. Mas só que muita gente vai ficar. No dia em que aconteceu o arrebatamento, muitas pessoas não vão estar preparadas para subir e vão ficar. E quando essas pessoas ficarem, eles vão ter consciência de que aconteceu tudo aquilo que eles sabiam que deveriam acontecer, mas que eles, por alguma razão, não tiveram a oportunidade de subir juntamente com aqueles que foram arrebatados. Por que as pessoas, muitos vão ficar? Porque não vão estar preparados. E o que é que não nos deixa preparados para subirmos nesse dia? Falta de compromisso com Deus. O fato de nós mantermos com Deus somente o relacionamento de flerte. O que é relacionamento de flerte? É quando você crê que Deus é Deus, você não tem dúvida disso, mas você não se aprofunda no relacionamento dessa convivência, a ponto então de sair do estado de flerte e estabelecer com Jesus uma convivência com Deus realmente de entrega. Às vezes nós queremos em Deus, mas o que nós estabelecemos dentro dessa convivência com Deus é alguma coisa muito superficial, sem muito compromisso. E quando não há esse compromisso também, nós não ficamos dentro das promessas que se estabelecem dentro de um relacionamento de entrega. Deixa eu ver se eu me faço entender melhor. Uma pessoa, quando conhece alguém que se interessa por essa pessoa, que se agrada dela, ele se aproxima. Quando ele se aproxima, que ele passa a manter esse relacionamento de aproximação, de namoro, ou até mesmo de um flerte, ele não tem direito de determinadas intimidades. Esse flerte, esse namoro, estabelece limites dentro dessa convivência de relacionamento e às vezes até o acesso a outra pessoa da maneira como deveria ser. Você tem limites exatamente pela forma de relacionamento que você está se permitindo estabelecer com aquela pessoa. Se você se permite uma entrega total àquela pessoa e a pessoa se permite uma entrega total a você, aí você então passa a ter acesso a uma maior intimidade por conta então de assumir um compromisso mais profundo. Pelo menos é assim que nós entendemos. Quando você se aproxima de Deus, Deus então, no princípio, se permite essa relação de flerte, essa aproximação, esse namoro. Quando você conhece e se aproxima, ele tenta até conquistar você, agradar você para fazer você firmar de fato um compromisso com ele e estabelecer um processo de entrega. Mas às vezes nós ficamos somente naquele flerte, nós não deixamos Deus avançar na nossa vida e nós não avançamos na vida de Deus para tentar realmente se permitir uma entrega e um envolvimento mais forte, mais responsável e mais decisivo de compromisso. E às vezes nós ficamos com Deus somente naquele processo de flertar, de estar ali, de crer nele, mas sem profundidade. Essa falta de profundidade, ela pode de repente não permitir a gente ter direitos que uma pessoa que se permitiu uma entrega realmente tem. É como diz o Salmo 32, tem um salmo aí? Coloque o salmo aí, só para vocês entenderem o que eu quero dizer para vocês. Deixa eu ver se é o 32. A Aline sabe, é que eu esqueço. Diz assim o salmo: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É a primeira coisa que diz o salmo, a palavra. Agrada-te. Você se agrada de Deus? Se aproxima de Deus? Deus começa a fazer mimo para você, para chamar a tua atenção. Começa a satisfazer os desejos do teu coração. Você começa a ser abençoado por Ele, por se agradar dEle e por permitir essa aproximação, esse flerte, esse namoro. Só que chega um momento, ele diz assim: eu não quero só flertar com você. Não quero ter uma relação com você, um relacionamento onde você não tem compromisso comigo, onde você sabe que eu sou Deus, que eu posso abençoar, mas na hora de assumir um compromisso comigo, você se distancia e não quer compromisso comigo. Eu quero um compromisso. Ele pega, vai e aumenta uma proposta, ou ele dá uma outra proposta de relacionamento com você, que é a segunda parte do Salmo.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E o mais que ele promete aí é arrebatar você. Diga glória a Deus. É o mais. É alguma coisa mais. Primeiro é um processo que vocês viram de flerte, mas depois Deus diz, quero a sua entrega, quero que você se entregue para mim. E às vezes, não, ainda não dá para mim, não. Eu quero me manter distante, eu creio em Deus, mas não quero compromisso com Ele. E quando você não quer compromisso, você não quer se permitir a sua vida ser pautada por Deus e não quer permitir, então, que o seu estilo de vida seja um estilo de vida totalmente comprometido com os ensinamentos dele. E quando você se permite isso, a sua vontade não é mais relevante. Você começa a negar-se a si mesmo. Você começa a dizer não para você, para poder dizer sim para Deus. Isso é exatamente o processo da entrega. É aquilo que diz a Bíblia. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você começa a viver uma vida onde o que você acha não é relevante se não for relevância de Deus. Você até quer, mas ainda que você queira, você para e pensa, não, mas eu já entreguei minha vida para Ele. O que acontece? Eu não vou fazer, ainda que tenha vontade, porque Ele pede para eu não fazer e ponto final. Isso é entrega. Enquanto isso não acontece, nós ficamos num flerte que pode não garantir muita coisa nesse processo. E o certo é que nesse dia, diz a Bíblia, que muita gente vai ficar. E aqueles que ficarem? Vão ter que se submeter ao sistema que vai dominar a terra. Primeira coisa, ele vai ter que ter a marca da besta. Senão, como é que ele vai viver? Ele não vai poder comprar e nem vender. Vai morrer. Ao mesmo tempo, ele vai saber que aquilo ali é a marca da besta e que a marca da besta vai tirar dele toda a chance de poder realmente se aproximar de Deus. É aí que diz a Bíblia que muita gente vai preferir morrer. E não são poucas pessoas que vão preferir morrer. A Bíblia diz que é muita gente que vai ter a sua chance dentro da grande tribulação. Mas para que isso aconteça, ele vai ter que pagar com a própria vida, porque a Bíblia diz em Apocalipse que o anticristo vai exigir que as pessoas adorem a besta. Segundo o que se tem conhecimento, a besta vai ser uma imagem muito grande que as pessoas vão ter que adorar. Se não adorar, ela vai ter poder de matar. Tecnologia já pode fazer isso aí. Mas se a pessoa realmente resolver preferir morrer e não adorar, essa morte dá a ele uma chance de ter a chance que ele não teve no momento em que houve o arrebatamento. Se de repente a pessoa preferir morrer, mas não querer receber a marca, receber a marca da besta, que a Bíblia diz que é exatamente o tal do número 666, o código que a pessoa vai ter que ter, o que vai acontecer é que ele vai ter uma chance, se ele se permitir isso aí. E vocês sabem que o mundo parece que está se desenhando para isso. Todo mundo é controlado, todo mundo tem CPF hoje, todo mundo tem um códigozinho para saber quem você é, o que você tem, o que você faz, quanto é que você ganha, uma série de coisas. O governo hoje tem informação sua. Por isso que tudo que você faz, eles querem saber do teu CPF. É uma forma de controle, de saber quem você é. É o cadastro de pessoa física. E o anticristo vai trabalhar muito dentro disso aí, desse controle. E hoje, a gente percebe que a tecnologia vai facilitar tanto a vida do anticristo, que nós estamos chegando próximo, aqui do Brasil, de vivermos a realidade do 5G, que está chegando no Brasil. Que a maioria dos teólogos imaginam que essa tecnologia 5G vai ser uma tecnologia muito adequada para o uso do anticristo. O monitoramento vai ser maior. Para vocês terem uma ideia, dizem que na China ninguém passa despercebido. A pessoa passa em qualquer câmera do governo espalhada pelas cidades,
Na hora que o rosto aparece na câmera, a ficha em 5G já sai tudinho, quem é a pessoa, o que faz, a fé que tem, a religião que tem, na verdade, as características daquilo que é a pessoa. Essa tecnologia está chegando aqui no Brasil agora. Estava a maior discussão no Congresso para ver se comprava da China ou dos Estados Unidos, e o Brasil realmente surpreendeu todo mundo, parece que vai ter a sua própria tecnologia. Para vocês terem uma ideia, essa tecnologia é capaz de fazer, um médico diz que fazer uma cirurgia do Japão aqui no Brasil. Ele está lá no Japão e, por meio da tecnologia, ele simplesmente faz uma operação, uma cirurgia de uma pessoa aqui no Brasil, que já está se fazendo isso, inclusive. E a gente vê que o mundo está se desenhando para tudo isso que a Bíblia está falando. Só que a Bíblia diz que muita gente vai ficar, mas muita gente vai ter uma segunda chance aqui dentro da tribulação. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 11. Só para vocês terem uma ideia. Apocalipse o quê? 7. Depois destas coisas, João falando. E eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, muita gente, de todas as nações, tribos e povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamava em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões, os 4 seres viventes, ante o trono, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graça e a honra, e o poder e a força, seja o nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciões tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram esses aí? Eles não fizeram parte do arrebatamento, já aconteceu o arrebatamento, e de onde é que está vindo esse pessoal? O ancião perguntou na reunião que vai acontecer lá em cima. Aí o João disse, eu respondi para o ancião: meu senhor, tu sabes quem são essas pessoas. Eles não vieram com a gente do dia do arrebatamento. Eles estão chegando agora. Quem são eles? Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus. São as pessoas que vão vir dentro do processo já depois do arrebatamento. Que vão chegar lá e que vocês viram que vai ser de muitas línguas e tribos que vão chegar, mas dentro desse processo vão ter que pagar com a própria vida por rejeitarem as propostas do anticristo para poder ter essa oportunidade. E durante esse período, Deus vai estar trabalhando, apesar do anticristo estar dominando politicamente a terra. A Bíblia diz que Deus não vai deixar fácil para ele, não. Deus vai fazer muita pressão na terra. E a pressão que Deus vai fazer são com 2 testemunhas que vão estar aqui. A Bíblia diz que Deus vai selar 144 mil das 12 tribos de Judá que vão estar na terra, que vão ser como que imunizados contra tudo aquilo que vai acontecer de ruim aqui. Mas a Bíblia diz também que Deus vai manter 2 testemunhas. Esses 2 camaradas que vão chegar aqui na terra, e que eles vão ter poder de parar, se ele disser, não vai chover, aí fica sem chover. Se alguém tentar matar eles, eles têm poder de jogar fogo na pessoa e a pessoa morrer, e eles vão ser intocáveis, vão ser poderosos aqui na terra, e vão criar um monte de coisa para não deixar as pessoas esquecerem de que existia um Deus que dominava tudo, que eles podem ter uma chance, e esses camaradas vão pregar na terra durante 3 anos e meio. Alguns dizem, os teólogos, que vai ser 2 servos de Deus, Enoque e Elias. A Bíblia diz que o Elias não morreu, que ele foi levado para os céus e não passou por essa morte física que nós iremos passar um dia. E o Enoque também não morreu.
Dizem que eles foram recolhidos para essa missão, para poder voltar no tempo oportuno, para poder cumprir essa missão. Outros dizem que não, que os dois, um é o Elias e o outro é o Moisés. Mas o Moisés morreu, o Enoque não. E a Bíblia diz que ninguém pode morrer duas vezes. Está lá em Hebreus 9, 27, que o homem foi ordenado a morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo, diz lá em Hebreus 9, 27. E quem não morreu foram os dois, Enoque e Elias, onde se acredita que eles vão voltar, e vão ficar aqui na terra nesse período pregando. O anticristo vai passar o maior perrengue com esses dois aí. Porque eles vão ficar pregando, vão ficar falando, vão ficar operando milagres, sinais, e o anticristo querendo desconstruir o conhecimento de Deus e a fé em Deus no coração das pessoas, e Deus, através desses dois, alimentando exatamente essa fé, através dessas duas testemunhas. E durante 3 anos e meio eles vão profetizar, vão falar. Quando se completar os 3 anos e meio, a Bíblia diz que eles serão mortos pelo anticristo. Deus vai permitir que eles sejam mortos. E diz a palavra de Deus que eles vão ser colocados numa cidade lá próximo do Egito, e todas as pessoas vão ver eles lá mortos. Alguns dizem que aí se cumpriu a profecia do via satélite. Porque para todo mundo ver no mundo inteiro, isso vai ter que ser transmitido e as pessoas vão ver ele lá. Eles mortos. As pessoas vão trocar presentes entre si quando eles morrerem. Quase que achavam que eles eram perturbadores da terra. E vai haver uma lembrança, porque nessa época o Natal com certeza não vai mais existir no meio da humanidade. E Deus tentando reavivar a lembrança das coisas do que era a fé cristã. E diz a Bíblia que as pessoas vão tocar presentes, mas no 3º dia eles vão ressuscitar. Todo mundo vai ver. De várias nações, talvez numa transmissão ao vivo, se calcula, a teologia imagina, eles vão ser vistos como ressuscitados. Vamos ver onde é que diz isso. Vamos voltar para o primeiro texto de darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Eles vão estar aqui vestindo uma roupa de saco, que era uma forma de humilhação, de dizer que estavam humilhados cumprindo uma missão de Deus. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiser. Por causa desse negócio de transformar em sangue, algo em sangue, que muitos imaginavam que seja o Moisés. Quando tiverem, então, concluído o testemunho, o tempo que eles têm que ficar aqui, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e o vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações, contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Por isso que a gente fala sobre a transmissão via satélite, porque os povos vão ver isso aí acontecendo. Por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, e realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio,
um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz, vinda do céu, dizendo-lhe: subir para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Essas são as duas testemunhas. Está escrito no livro de Apocalipse. Eu vou parar por aqui. Meus irmãos, isso é doutrina bíblica, é isso que a Bíblia diz que deve acontecer. A fé cristã, ela é mais do que uma empolgação de busca de bênção de Deus para a nossa vida. Ela é uma preparação para o futuro, para tudo aquilo que acontece. Depois que o seu coração parar de bater, o seu cérebro parar de funcionar, que você vai ser dado como morto, você começa a viver essas realidades que realmente estão registradas aqui na palavra de Deus. Eu falei aqui isso de manhã, que daqui a 70 anos, se Jesus não voltar até lá, pouco de nós estaremos aqui. Eu falei de manhã que só eu vou estar aqui cuidando dos netos de vocês. Mas com certeza daqui a 70 anos nós já estaremos na terceira fase da nossa vida. E a melhor maneira de entrar na terceira fase é se orientando por esses ensinamentos da palavra de Deus. Então, nesta noite, o que eu queria falar para vocês era isso. O que a gente está conversando domingo de manhã, já há mais de 2 meses, sobre o assunto. E se você quiser saber o que é que acontece depois, só você vir no domingo que vem pela manhã, que a gente vai dar continuidade exatamente a essa parte aí que fala o que é que vai acontecer. Depois de tudo isso, o que vai acontecer é a terceira volta de Jesus. Que aí ele vai vir e não vai esperar você nas nuvens. Vai ser como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Ele vem, segundo a Bíblia, para estabelecer seu reino milenar, onde quem é de Deus vai fazer parte desse reino quando ele vai prender Satanás por 1000 anos e estabelecer o seu trono na terra, que é uma conversa demorada, que se você ficar interessado, é só você vir no domingo que vem, às 9h30 da manhã, que a gente está conversando e discutindo sobre isso. Amém? Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus.